Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste dia 4 de outubro, hoje nós celebramos São Francisco de Assis. Sim, esse grande gigante da igreja que nós comemoramos hoje no dia 4 de outubro. Infelizmente, São Francisco, que é muito querido, né? É um dos santos mais queridos, até pessoas fora da religião, fora do cristianismo, fora do catolicismo, gostam de São Francisco, mas infelizmente São Francisco ele tem ainda a sua imagem muito deturpada, né? Para alguns, São Francisco ele é o santo dos bichos, né? É o santo dos bichos, né? Os ecologistas pegam São Francisco para dizer que São Francisco é o santo da ecologia, é aquele, tá vendo como ele estava só preocupado com o planeta, com as criaturas e com tudo mais. Então é assim, né? Não se conhece quem era esse gigante da fé chamado Francisco de Assis. E veja, quis a divina providência que hoje o evangelho que nós lêssemos no dia de São Francisco de Assis fosse exatamente esse evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17 a 24, qual Jesus diz que ele louva ao Pai porque ele escondeste as coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então o Senhor diz que os mistérios de Deus estão ocultos, estão escondidos para os soberbos. E é aquilo que diz São Tiago, aquilo que diz São Pedro, né? Que Deus ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. E claro, Francisco de Assis é esse homem dessa grande humildade. Grande humildade. Né? E por isso ele é um gigante. Por isso, milagres extraordinários, coisas assim espantosas aconteceu na vida de Francisco de Assis. Francisco de Assis que era um homem totalmente voltado para a palavra de Deus. Então vamos conhecer um pouquinho quem é Francisco de Assis. São Francisco, filho de um mercador de Assis, nasceu nesta mesma cidade no ano de 1182, século XII, escolhido por Deus para tornar-se ao mundo a viva manifestação da vida humilde e sofrida por Cristo sobre a terra. Então, a biografia de São Francisco já começa dizendo que ele foi escolhido por Deus para se tornar a manifestação da humildade e da vida sofrida de Cristo sobre a terra. Logo cedo, ele foi inspirado com uma afeição e amor ardente pela pobreza e humilhação. Gente, São Francisco ele foi atraído pela pobreza e humilhação.
exatamente ao contrário daquilo que o mundo não quer hoje. O mundo não quer humilhação. O mundo quer glória, quer poder, quer primeiro lugar. O mundo não quer viver uma vida pobre. E sempre é importante dizer isso. Pobreza, não estamos falando aqui de dinheiro, mas estamos falando de pertencer ao Senhor. Estamos falando de se entregar ao Senhor e depender unicamente de Deus. A imagem do homem das dores de Isaías 53 é São Francisco, que não tinha onde repousar a cabeça, enchia-se de santa inveja pelos pobres e a constrangeu a renunciar às riquezas e sua posição na sociedade mundana que tanto abominava. E aqui é importante, né? São Francisco, ele era de família rica, né? Seu pai queria que ele assumisse os negócios da família, mas Francisco não quis isso, né? Contrariando muito a sua família, ele vai viver a vida da mendicância. O escárnio e maus tratos que recebeu do próprio pai e de seus concidadãos, quando apareceu entre eles nos trajes da pobreza, foram motivo de prazer. Agora exclamava: posso dizer em verdade, Pai nosso que estás nos céus. Mas o divino amor queimava muito intensamente seu íntimo para não acender aos desejos semelhantes em outros corações. Muitos se juntaram ao santo e foram constituídos pelo Papa Inocêncio III como ordem religiosa, a qual se espalhou rapidamente por toda a cristandade. São Francisco, após visitar o Oriente na busca infrutífera pelo martírio, passou a vida imitando seu divino mestre, ora pregando às multidões, ora na solidão em jejum e contemplação. Durante um desses retiros, recebeu nas mãos, pés e no lado a marca das 5 chagas ensanguentadas de Jesus, com o clamor: bem-vinda seja minha irmã à morte. Passou para a glória de Deus a 4 de outubro de 1226. Esse é um pouquinho, né, aqui de forma muito genérica, né, um pouco da trajetória e da vida de São Francisco de Assis. Então veja, São Francisco de Assis também ele foi transverberado. Ele recebeu primeiro as chagas de Cristo, né, de maneira oculta, né, e depois isso se torna visível, mas ele recebeu as marcas da paixão do Senhor. Ele que viveu a santa pobreza, ele que viveu a entrega profundamente ao Senhor, e por isso, irmãos, São Francisco ele consegue contemplar isso que esse evangelho nos coloca no dia de hoje. Aos pequeninos, Deus revela o seu coração. Deus escancara a porta do coração aos pequenos e esconde a sua glória dos ricos, né? Dos sábios, dos entendidos. Riqueza sempre, eu gosto de frisar isso, né? Eu não estou falando de dinheiro, é aquele que não precisa de Deus, é o autossuficiente, é o orgulhoso, é o vaidoso. A esses, a glória de Deus está fechada. Porque, volto a dizer, Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá a sua glória aos humildes. Francisco de Assis experimentou tudo isso. E veja, o crescimento dos franciscanos, né, e o bem que os franciscanos fazem na igreja ainda hoje é algo grandioso, mas que vem desse homem que um dia, naquela igreja de São Damião, ele ouviu de Deus dizer: Francisco, reconstrói a minha igreja. Ele pensava que Deus estava falando com ele da igreja do templo, né? Uma vez que a igrejinha de São Damião ela estava em ruínas, mas não era isso. Deus estava pedindo a Francisco que ele reconstruísse uma outra igreja, uma igreja invisível, uma igreja adornada por nosso Senhor Jesus Cristo. Era dessa igreja que Francisco não compreendia. Então, uma vez que o Senhor pede para Francisco reconstruir a sua igreja, ele vai então reconstruindo a igreja desde dentro. E São Francisco tinha um lema que era viver a radicalidade do Santo Evangelho, sem tirar
e sem acrescentar nada à palavra de Deus, Francisco ele quis viver a pobreza evangélica. E aí ele viveu como ninguém as bem-aventuranças. Viveu como ninguém as bem-aventuranças. E São Francisco ele inspirou, né, as ordens dos capuchinhos e de tantas outras, a ordem dos frades menores. São Francisco ele é modelo, né, modelo para toda a cristandade. Então, nós poderíamos destacar aqui a pobreza evangélica, sem dúvida alguma. Se nós temos aqui que trazer traços de Francisco para aplicar na nossa vida, sem dúvida alguma, a pobreza evangélica, que é uma bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, né? A humildade, sem dúvida alguma, porque está ligado diretamente à pobreza evangélica, e uma radicalidade profunda em viver o Evangelho de Cristo. Aquilo que São Tiago diz, não sejam meros ouvintes, mas sejam praticantes da palavra, São Francisco então viveu como ninguém. Então a pobreza evangélica, a humildade e a radicalidade por viver a palavra de Deus, sem dúvida alguma, são marcas da vida de São Francisco de Assis. E claro, né, ele que louvava a criação, ele que louvava toda a criação como obra de Deus, né? São Francisco, ele não adorava a natureza, não, ele louvava a criação por causa do Criador. Na realidade, São Francisco estava louvando a Deus, né? São Francisco não fazia uma adoração às criaturas, não, muito pelo contrário, né? Mas ele compreendeu que também ele podia louvar o Criador através das criaturas. E nós fazemos isso também. Então hoje, meus amigos, peçamos a São Francisco de Assis que ele nos dê a graça de nós vivermos esses pilares. Pobreza evangélica, vivermos a radicalidade da palavra de Deus e, sem sombra de dúvida, essa grande virtude da humildade, sem a qual nós não poderemos ver a Deus. São Francisco de Assis, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.